E vocês? Não querem ir embora também? Esse texto é um texto muito conhecido, muito usado, e se trata de uma conversa entre Jesus e os seus discípulos na sinagoga, quando ele está se dando a conhecer e falando que não havia vida no homem se o homem não comesse e não bebesse do seu sangue e da sua carne. É uma palavra que os discípulos, depois de ouvi-la, Jesus ele confronta dizendo que os pais daquela geração haviam comido um pão, um maná e morrido, mas que Jesus era um pão, Jesus ele era aquele que daria vida. E após ouvir essa palavra, os discípulos falam assim: não, mas duro é esse discurso, duro é essa palavra. E o texto diz então que Jesus continua explanando, falando sobre vida eterna, sobre vir, ele subir, coisas semelhantes a isso. E há um momento em que Jesus vira e fala assim: vocês não querem ir embora também? Então Pedro fala: não, mas para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? O que eu quero dizer com esse texto? Eu quero dizer que há uma coisa aqui nesse texto importante da gente pensar, é que sempre é duro ouvir a verdade. Sempre é duro ouvir aquilo que a gente não quer ouvir, sempre é duro ser confrontado por uma palavra como essa, porque ela faz a gente olhar para dentro da gente e ver o que de falso há em nós. O texto diz que Jesus sabia que alguns não confiavam nele, e essas pessoas vão embora. Elas não confiavam nele, elas eram falsos discípulos, porque o texto diz que alguns dos discípulos foram embora. Sabe, todas as vezes que a verdade confronta a falsidade rejeita a verdade. Ela tem desprezo, ela se escandaliza com a verdade. Jesus estava dando uma palavra real aqui, não era uma palavra qualquer, uma palavra real, uma palavra de conhecimento e sabedoria, mas também uma palavra de revelação de si mesmo, do projeto de Deus, em que o homem tivesse acesso a essa vida eterna via Cristo Jesus. E eles acharam dura essa palavra, eles acharam duro esse confronto. E eu fiquei pensando, quantas palavras duras da parte de Deus nos confrontam, quantas vezes nós nos afastamos daquilo que é verdadeiro, daquilo que nos confronta. E eu quero te alertar para esse ponto específico. A falsidade sempre rejeita a verdade. Né? A mentira sempre rejeita a verdade, a falsidade sempre rejeita a honestidade. Você pode falar da forma mais carinhosa possível, você pode falar da forma mais amigável possível. Se for uma verdade, muitas vezes a pessoa vai rejeitar o que você está falando, vai rejeitar aquilo que você está trazendo para a vida dela, não porque ela não gosta de você, não porque ela tem alguma coisa contra você, mas é porque o que você está dizendo confronta as mentiras do coração dela, confronta as falsidades do coração dela, confronta as desonestidades do coração dela. E a tendência natural é que essa pessoa ela se afaste de você, que ela fuja de você. Esse texto diz que Jesus ele não tinha medo de que as pessoas se afastassem dele. Porque ele diz, e vocês não querem também? Sabe de uma coisa? A gente só fica quando a gente entende. A gente só permanece em Deus quando a gente entende quem Deus é. E Pedro então fala, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu queria te deixar essa palavra para você pensar. Eu queria deixar esse conselho para você. Todas as vezes que você for confrontado, todas as vezes que a palavra de Deus te confrontar, se aproxime mais dela ainda. Se aproxime mais ainda da prática, para que a falsidade do nosso coração seja extraída e só permaneça a verdade. Haja vista que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Da falsidade, da desonestidade que há em nós por causa do pecado. Um forte abraço, fiquem com Deus.